eu quero falar sobre um tema que é muito comentado acerca da tentação de Jesus. Já fizeram filmes sobre isto e nós queremos nesta manhã, através do Evangelho de Lucas, retratar todas as particularidades da tentação de Jesus. Então, eu peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler 13 versículos e depois fazer nossa exposição bíblica. Diz assim o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçardes na alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém. Um abraço também a você, viu, Leandro e Amanda? Que Deus abençoe vocês aí em Dublin, que eu quero aqui dizer o quanto vocês são importantes para a igreja, vocês que estão fora do país, no interior de São Paulo, na Bahia, vocês que mudaram, que foram para outros lugares, mas eu sei que a igreja ainda está no coração de vocês. Olha, Jesus no capítulo 4, ele acaba de sair do Jordão. Lembra-se no capítulo de número 3, que Jesus foi batizado por João Batista. E logo após esse batismo, Jesus sai do Jordão, cheio do Espírito Santo, e ele é conduzido ao deserto. Interessante que Jesus sai da água do batismo e vai direto para o forno da tentação. A tentação não foi um acidente na vida de Jesus. A tentação foi uma agenda. Estava no plano de Deus, estava determinado por Deus que Jesus fosse ser tentado. A vida cristã não é uma apólice de seguro contra todos os perigos. Nós passamos por tentações, nós passamos por provas, mas a tentação de Jesus tem a ver com o plano eterno de Deus. Na tentação, Jesus podia e pode nos livrar de todo mal, como diz as Escrituras. E é no deserto que Jesus é enviado
para provar, para mostrar ao mundo que ele pode também, como homem, vencer a tentação. E ali ele triunfou sobre o diabo. Então, eu quero destacar aqui algumas verdades importantes acerca da tentação de Jesus. Começando no verso de número 1. A Bíblia nos diz que não foi o diabo que arrastou Jesus para o deserto, mas foi o Espírito Santo que guiou Jesus. O propósito dessa batalha espiritual era para que Jesus tivesse a experiência humana de como lidar com o diabo. Olha, é importante observar que a iniciativa da tentação de levar Jesus à tentação é do próprio Deus. O texto diz aí que ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Essa tentação não foi arranjada por Satanás. Jesus é guiado pelo deserto não por uma força maligna, mas ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. É interessante, uma segunda característica, no verso de número 2, é que o diabo, ele é um anjo caído. O diabo é um ser perverso, maligno. A Bíblia qualifica o diabo como um assassino, um ladrão, mentiroso. O diabo não dá trégua, ele não descansa, ele não tira férias, ele é um tentador por excelência. Ele investiu todas as armas contra o Filho de Deus para derrotá-lo. Veja, durante 40 dias, o diabo tentou Jesus no deserto. Eu quero destacar aqui alguns pontos nesse sentido. O primeiro deles, o lugar da tentação. Jesus foi tentado no deserto. Jesus, ao ser tentado no deserto, ele foi tentado num lugar de solidão. Deserto na Bíblia simboliza provações. Se o diabo pudesse fugir desse combate, certamente ele faria. Mas é ali no deserto que ele teve lavrado a sua derrota. Nesse combate, Jesus apresentou ao diabo as credenciais de um vencedor. O primeiro Adão, sem direção do Espírito, foi derrotado num jardim. Mas Jesus, o segundo Adão, guiado pelo Espírito, venceu o diabo num deserto. Então, o lugar da tentação está descrito. Em segundo lugar, as sutilezas da tentação. O diabo não tentou Jesus depois dos 40 dias, mas ele tentou Jesus durante os 40 dias. Veja você que mesmo quando nós estamos envolvidos em práticas devocionais, em orações, em leituras bíblicas, o diabo tenta nos distrair para nos desviar. Ele fez isso com Jesus. Não há momento mais perigoso na vida cristã do que depois de uma grande vitória. Por isso que aquele que está em pé, a Bíblia diz que ele deve vigiar para que ele não caia. Satanás, ele tem sutilezas para nos tentar. Ele tem o lugar adequado para nos tentar. E ele também tem as armas adequadas para nos tentar. No verso de número 2, fala sobre a ocasião da tentação. Mesmo Jesus estando cheio do Espírito e jejuando, o diabo, ainda assim, atrevido, foi tentar Jesus. Ora, isso nos ensina
que mesmo nós, estando cheio do Espírito, mesmo o cristão, tendo uma vida de oração e de jejum, isso não isenta ele das tentações. O diabo tentou Jesus em várias áreas, porque o seu arsenal é variado. Então veja aqui, eu quero destacar 3 áreas que Jesus foi tentado por Satanás. Primeira área, sua necessidade física. O diabo disse para ele: olha, se você é filho de Deus mesmo, manda que esta pedra se transforme em pão. Irmãos, a fome é uma realidade dolorosa, ainda mais depois de um prolongado período de jejum. Veja que depois de 40 dias sem comer nada, o diabo se aproxima de Jesus, sabendo que ele está com fome, e coloca em xeque a sua filiação. Se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É nesse momento que o diabo sugere a Jesus: olha, abandone a dependência do seu pai, toma o destino da tua vida nas tuas próprias mãos. Aqui tem pão, você não precisa confiar no teu pai, você está com fome, eu posso ocupar o lugar do teu pai, eu posso me tornar um provedor das suas necessidades físicas, eu posso te dar comida, eu posso te alimentar. Mas essa proposta de Satanás tem um preço muito alto. Porque se Jesus aceitasse, Jesus ia ficar escravo do diabo, ia ter que adorar ao diabo, e isso seria a nossa derrota. Então, o diabo conhece as suas necessidades, ele sabe exatamente o seu ponto fraco e vulnerável, ele sabe quando você está com fome, ele sabe quando sua fé está abalada, e ele sabe tentar naquilo que ele é mais forte. Segunda área que Jesus foi tentado, foi na área da ambição. O diabo percebe que Jesus está preocupado com o reino de Deus, e isso faz com que o diabo faça uma proposta de transformar Jesus numa nova espécie de César romano. Ele pega Jesus, eleva Jesus, e o texto diz que mostra a Jesus todos os reinos do mundo. E o diabo ainda diz: se você me adorar, eu te darei toda essa autoridade. Jesus, você terá muito poder, você terá glória, farei de você um grande político, uma grande personalidade. Ora, o diabo, qual é o erro do diabo nessa tentação? É oferecer a Jesus um reino sem cruz. Ele oferece um reino com glória, mas ele não oferece um reino de cruz. O erro do diabo é propor a Jesus uma exaltação sem renúncia. O erro do diabo é propor a Jesus um sucesso sem obediência a Deus. E o diabo não para por aí. No verso de número 9, Jesus é tentado numa terceira área, na presunção. Percebendo o diabo que Jesus estava citando as Escrituras contra ele, ele leva Jesus até Jerusalém, coloca Jesus sobre o pináculo do templo e faz uma sugestão a Jesus. Ora,
Se você é filho de Deus, atira-te, se jogue. Meu irmão, o diabo queria que Jesus realizasse um milagre para depois se exibir. Jesus poderia até se jogar do pináculo, e Deus poderia fazer com que os seus anjos o protegessem da queda. Mas Deus não é parceiro da loucura humana. Deus não banca a loucura, e muito mesmo o exibicionismo. Então, o que o diabo está propondo a Jesus, não é um ato de fé, é um ato de presunção. Eu posso fazer tudo, eu sou invencível. Veja você que Cristo triunfou sobre o diabo e nos ensinou o caminho da vitória. Jesus foi tentado em 3 áreas: necessidade física, poder e soberba, presunção. E você tem sido tentado em quais áreas? Quais são suas áreas vulneráveis que o diabo tem investido contra você? Olha, não ouça as sugestões de Lúcifer. Se agarre a Deus, permaneça no Senhor, porque depois da prova vem a bênção de Deus. Deus nos permite ser provados, como permitiu Jesus, para depois nos dar a bênção. Uma pena que muitos não conseguem passar pela prova. Eles acabam caindo na prova, caindo na tentação. A Bíblia ainda diz, no verso de número 13, como é que Jesus vence o diabo. O diabo se apartou de Jesus. Quais foram as armas que Jesus usou para vencer o diabo no deserto? Eu quero falar aqui de 3 armas. A primeira delas, verso de número 1. Ninguém pode vencer o diabo, ninguém pode vencer os ardis do diabo, ninguém pode vencer as tentações do diabo no seu próprio braço. Para triunfar nessa batalha, nós precisamos de armas espirituais. Não queira você que está me assistindo aí em casa, vencer o diabo na sua própria força, você não consegue. O diabo, ele também é poderoso, ele não é todo poderoso, mas ele tem seus ardis. Então, Jesus, que é Jesus, mesmo Filho de Deus, não abdicou de uma arma importantíssima, que é o Espírito Santo. A primeira arma de ataque de Jesus contra o diabo foi se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo nos blinda, nos faz poderoso. O Espírito Santo repreende em nós tudo aquilo que não presta, a covardia. O Espírito Santo, quando entrou no quarto dos discípulos, transformou aqueles homens medrosos em homens corajosos. Então, a primeira coisa, diz o texto, é a plenitude do Espírito Santo. A segunda arma que Jesus usou contra as tentações de Satanás foi a consciência da sua identidade. Porque logo na primeira tentação, Satanás quis que Jesus abandonasse a sua dependência de Deus. Na terceira tentação, Satanás sugeriu que Jesus mostrasse a sua arrogância. Joga-se daqui. Mas em ambas as tentações, o que o diabo faz com Jesus? Ele tenta pôr em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui. Mas Jesus não deu guarida
as insinuações do diabo. Quando você está na prova, Satanás muitas vezes sopra nos teus ouvidos: ah, você não é amado por Deus, Deus te abandonou, olha aí, Deus não se importa com você. Em todo instante na provação, Satanás tenta contrapor a Deus contra nós. Ah, você perdeu sua filiação. Se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando por essa prova? Por que Deus ainda não fez um milagre na tua vida? Irmãos, pior do que a tentação em si, é colocar em dúvida a nossa fé diante de Deus, a paternidade de Deus em relação a nós, o amor de Deus em relação a nós. Então, Jesus, ele tem uma consciência da sua identidade. Ele não se deixa levar por essas sutilezas, por essas artimanhas. Em terceiro lugar, uma outra ferramenta que Jesus usa contra o tentador é o jejum, verso de número 2. Eu pressuponho que Jesus estava jejuando, e pressuponho também que Jesus estava acompanhando esse jejum com muita oração. A oração e o jejum são armas espirituais poderosas em Deus para desfazer todos os sofismas. Você veja o poder que o jejum tem. Jesus jejuou, o texto diz que ele não comeu nada nesses dias. Quarta ferramenta que Jesus usa contra as tentações do inimigo, verso de número 4. A palavra de Deus foi usada como arma por Jesus para rebater as 3 tentações do diabo. Dito está escrito, assim está escrito, diz o Senhor. Veja que é a espada do Espírito, é a arma de defesa, mas também é a arma de ataque. Jesus atacou o diabo usando as Escrituras, usando a palavra de Deus. Quando o diabo tentar você, recorra às Escrituras, recorra à palavra de Deus. O que a palavra de Deus me ensina sobre essa tentação? Quando você se ver tentado na área moral, abandonar a tua casa, sair, abandonar teus filhos, teu marido, tua esposa, lembra-se, recorra às Escrituras, o que está escrito nas Escrituras. O problema é que muitos crentes, no momento da provação e da tentação, eles esquecem o valor das Escrituras. Eles negligenciam os conselhos bíblicos, fazem vistas grossas para a palavra de Deus, e depois acabam amargando inúmeras derrotas. Então Jesus usou a ferramenta do jejum, o poder do Espírito Santo, a sua consciência de filiação a Deus, e usou também a palavra de Deus. É a palavra de Deus que se torna a nossa espada para ir contra o diabo. Você não vai contra o diabo na tua palavra. Nós vamos contra o diabo na palavra do Senhor. Amém. Eu quero concluir esse sermão com algumas lições práticas que nós podemos tirar desse estudo. O primeiro deles: todo crente deve esperar por tempos de prova. Deus nos prova, mas Satanás nos tenta. Satanás busca nos destruir, mas Deus, na prova, busca nos edificar. Nessa vida, não há isenção para a tentação,
nessa vida, jamais haverá. Se não houve para Jesus, vai haver para nós? Então, a primeira conclusão que eu faço dessa leitura é que todo crente deve esperar tempos de prova. Pode esperar. Você não vai passar desta vida sem ao menos enfrentar uma grande prova na tua vida. Pode ser famoso, pode ter dinheiro, pode ter prestígio, pode ter posição, pode ter status, pode ser pobre, pode ser rico, pode morar num país de primeiro mundo, pode morar num país de terceiro mundo, pode ter família grande, pode ter um casamento abençoado. Mesmo assim, você vai enfrentar a prova, porque se Jesus, sendo Filho de Deus, não foi isento, porque eu e você seríamos preservados. Segundo, todo crente deve estar atento aos diversos métodos que o diabo usa no tempo da tentação. Satanás usou diversas estratégias para derrubar Jesus. Ele tentou a área política, a ambição, tentou fazer de Jesus um grande religioso, um rei, levou ele ao pináculo do templo, tentou na área física. Satanás tem várias, seu arsenal é variado, portanto, fique atento às ciladas do diabo. Ele conhece os nossos pontos vulneráveis. Satanás conhece os nossos pontos fortes e ele explora ambos, tanto o forte quanto o fraco. Satanás é ardiloso. Terceiro, todo crente deve se acautelar acerca da perseverança do diabo. Ele tentou Jesus, não foi durante um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, um mês, foram 40 dias. Satanás é insistente, ele é resiliente, ele é perseverante, e o crente tem que ser perseverante contra o diabo. Mesmo depois de derrotado por Jesus em todas as suas investidas, mais para frente, o diabo, nós vamos ver em outros textos, que ele volta para tentar investir contra Jesus de novo. Satanás não dá trégua. Ele se acha invencível. Em quarto lugar, todo crente precisa estar preparado para os dias de prova. Mesmo Jesus estando cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Jesus tinha comunhão com o Pai. Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, mas tudo isso não o isentou da tentação. Então, esteja preparado para os dias de prova. Nós estamos passando por uma prova que não é uma prova individual, é uma prova coletiva. É toda a sociedade brasileira. A prova que nós estamos passando em solo brasileiro está presente em todos os continentes, nas nações ricas e pobres, no Alasca, na África, na Ásia e nas Américas. É um momento de muita prova, mas nós estamos preparados para enfrentar a prova. De que forma? De que maneira? Confiando em Deus. Não perdemos nossa esperança, não vamos perder a fé por ter que ficar trancado 40, 50, 60 dias que seja dentro das nossas casas, porque nós confiamos no Senhor.
E por último, em quinto lugar, ainda tem mais dois. Todo crente deve buscar em Jesus o socorro na hora das tentações. Jesus foi tentado em todas as coisas, porque ele foi semelhante a nós, ele foi homem como nós. Isso fez com que Jesus possa entender a natureza humana e possa nos entender e nos socorrer no dia das provas. O diabo sempre procura nos atacar quando estamos vulneráveis. Quando o diabo foi sugerir a Jesus o pão, ele sabia que ali o estresse físico e emocional de Jesus estava no limite. Então, em momentos que você está estressado, em momentos que você está emocionalmente frágil, é os momentos mais férteis para a tentação de Satanás. Satanás aproveita da sua instabilidade emocional para tentar você. Você debaixo de estresse, você não produz nada, te dá um apagão. É aí que Satanás entra, muitas vezes, para sugerir a você abandonar tudo, pular do prédio, se matar, se trancar. Ora, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que todo crente precisa compreender que Deus não permite que sejamos provados além de nossas forças. Isso é uma gloriosa promessa de Deus em tempos de prova. Olha o que diz em 1 Coríntios. Não vos sobrevirá tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, com a tentação, Deus proverá livramento, de maneira que você consiga suportar. Então, aqui está uma promessa que você jamais deve esquecer. Somos provados, passamos por provas terríveis, mas nunca Deus, Ele não age com irresponsabilidade. Deus não seria irresponsável de colocar sobre os seus ombros uma prova maior que você não consiga colocar. Assim como um instrutor numa academia jamais vai pedir para um aluno que consegue pegar 10 quilos, colocar 80 quilos para ele. O professor sabe que aquilo vai matar ele, ele não tem estrutura muscular para suportar tamanho peso. Da mesma forma, Deus também sabe e conhece nossa estrutura. O Salmo de número 103 diz que o Senhor sabe que nós somos pó e conhece os nossos limites. Em sétimo lugar, para terminar, todo crente precisa resistir ao diabo. Na hora da tentação, siga a orientação de Jesus. E a orientação de Jesus em Mateus 26, 41 é: vigie e orem para que vocês não entrem em tentação. De semelhante modo, Tiago também nos exorta dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus foi o primeiro homem a vencer Satanás. Jesus foi o primeiro homem a passar como um trator em cima das estratégias
de Satanás. Antes de conhecer a Cristo, eu era alguém que estava no cabresto de Satanás. Apanhei muito na vida por não saber lutar contra o diabo, por não saber resisti-lo. Mas depois que eu conheci a Cristo, depois que me veio a revelação de quem era de fato o Cristo, então eu aprendi a vencer o inimigo, a derrotá-lo. No momento das provas, ao invés de eu dar ouvido ao diabo, eu fico com a palavra de Deus. Ao invés de eu ir lutar com o diabo contra as minhas próprias armas, eu venço o diabo pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, mas o diabo já desistiu de você? Ele não desiste nunca. Toda semana, todo dia, 24 horas por dia, ele tenta contra você, tenta contra a tua família, tenta contra os seus filhos, tenta contra a sua vida profissional, tenta com a sua vida matrimonial. Mas nós, como diz a palavra, vamos resistindo, vamos nos submetendo a Deus, e nós vamos vendo o diabo bater em retirada. Então Jesus, assim como ele venceu Satanás, ele nos concede poder e autoridade para fazer o mesmo. Satanás está agora, segundo as Escrituras, debaixo dos nossos pés. Jesus é a nossa cabeça, que rege todo o corpo, mas Satanás está debaixo dos nossos pés. Louvado seja Deus por isso. Então, meu irmão, em tempos de prova, não duvide, não ponha em dúvida a sua filiação. Lembre-se, Deus é com você. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Você vai voltar a sorrir de novo. Você vai voltar muito mais forte. Porque não há pandemias, não há vírus, não há desemprego, não há nada, não há fome, não há nada nesse mundo que possa fazer com que nós viemos a odiar a Deus. Jamais, muito pelo contrário. É no tempo de prova que nós nos agarramos mais a Deus e amamos mais o Senhor. Em nome de Jesus.